Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão bem? Não sei se você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, mas cumprimenta ela com a graça e a paz. Dá um sorriso para ela. Fala para ela, meu irmão, você é muito privilegiado. Você está sentado ao lado de alguém que é muito amado por Deus. Amém, irmãos? Quantos creem nessa verdade que você é amado de Deus? Amém? Irmãos, o pastor Roberto, essa semana, ele teve reunião com o pastor Luísio. Ele está lá em Goiânia. E era uma reunião essa semana. E no meio dessa próxima semana tem outra reunião também. Aí ele vai participar das duas. Por esse motivo, ele não está aqui. E aí, hoje de manhã, o pastor Marcos ministrou. E agora à noite eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de ministrar a palavra de Deus na sua vida. Irmãos, eu sou pastor e eu acho que essa é a melhor parte do pastoreio, é pregar a palavra. E quantos abrem o coração para a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 12. Lembrando que nós estamos no período do jejum, amém? E não sei se vamos perceber, a gente até colocou um banner aqui. Jejum 21 dias igrejando. Valorizando a família da fé. Essa pessoa que está do seu lado é sua família da fé, sim ou não? Então vira para ela e fala assim, eu te valorizo. Você me valoriza? É tempo de nos valorizarmos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Vamos ler? Amém? Romanos capítulo 12, verso 6. Aleluia. Tem sido um tempo precioso, amém? Tempo de reunir as células todos os dias, amém, irmãos? Todos os dias. Quarta-feira mesmo a gente teve a reunião presencial aqui, né? Que acaba que nas quartas e nos domingos a gente tem reunião presencial aqui. Para os jovens, né? Nos sábados tem o RL Hub. E aí é precioso, irmãos, porque na quarta-feira foi um mover de Deus aqui de oração. Né? O pastor Adriano não estava trabalhando, não pôde estar aqui, mas o pastor foi, sabe, um ambiente de vida. Quantos estavam aqui quarta-feira? Quantos perceberam que tinha um ambiente diferente aqui? Eu quero encorajar você, a você não abrir mão de estar junto com seus irmãos, amém? Olha, irmãos, tem algumas coisas, eu vou te falar, às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas, que acaba que Jesus vai voltar e muitas coisas que a gente gasta tempo vai ficar. Mas essa família que você valoriza, meu irmão, vai subir com você, amém? E a gente nem sabe a hora que o nosso Senhor vem, nem sabe a hora que nós iremos. O próprio Senhor Jesus falou, olha, ajuntai para vós outros tesouros, onde nem a traça e nem onde o ferrugem corrói. Mas ajuntai para vós outros tesouros, onde a traça não corrói e nem o ferrugem acaba com tudo. E onde é esse lugar? É no reino dos céus. Pastor, como é que eu posso ajuntar tesouros no reino do céu? Vou te falar um caminho aqui nessa noite. Valorizando a família da fé. Quando você valoriza esses irmãos, você está juntando tesouros nos céus. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Não é sobre isso que eu quero pregar, não. Sobre outra coisa. Glória a Deus. Então, olha o que está escrito. A partir do verso 6. Vamos ler até o verso 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aleluia. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, que seja com liberalidade, ou seja, com generosidade. O que preside, ou seja, o que lidera, com diligência. Quem exerce misericórdia, que seja com alegria. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pedir para que o Senhor nessa noite possa falar conosco, que a gente possa ser renovado por meio da sua palavra, saímos daqui alimentados no Senhor, amém? Meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos invocar teu nome mais uma vez, pedir para que tua graça se manifeste, ó Deus, de uma medida ainda maior nessa reunião. Fala ao nosso coração, a tua palavra que é viva, cheia de esperança, em nome de Jesus. Ó Deus, que nessa noite nós possamos nos ver em meio a esses dons, servindo com ousadia, com alegria, com prazer, com deleite, com desfrute,
Ó Deus, e que nós venhamos ainda mais, ó Deus, exercitar esses dons que o Senhor deu para nós. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Pai, nesta hora, eu abro o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra tem o poder de me transformar e me renovar. Fala assim: Senhor, que nessa noite, enquanto a Tua palavra for ministrada, que o meu coração seja aquecido em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então hoje eu quero falar com você a respeito dos dons. É interessante que no Novo Testamento, sabe, tem 3 partes da palavra de Deus no Novo Testamento que fala a respeito dos dons. E todas elas foi Paulo que falou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, não precisa abrir, é o capítulo ali falando a respeito dos dons do Espírito. Dons do quê? Do Espírito. É interessante que quando a gente chega lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo também vai falar dos dons ministerial. Que dons? Ministerial. E aqui também, em Romanos capítulo 12, volta para o verso 6, por favor, Lucas. Paulo começa a falar a respeito de uns dons que nós estamos chamando a respeito dos dons do apacentamento. E eu quero te mostrar, a princípio, só como um tom de introdução, a respeito de cada um desses dons aqui, desses grupos de dons. Então, quando nós nos achegamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala a respeito dos dons do Espírito, aqueles dons, dons de, vamos dizer assim, está sujeito a nós, está à disposição de nós, mas não se manifesta a qualquer momento. Um exemplo, o dom de cura. Quantos aqui já orou para várias pessoas serem curadas? Todas que você orou, foi curada? Não foi. Mas algumas que você orou, foi curada? No momento que você orou e essa pessoa foi curada, esse dom se manifestou. Mas das vezes que você orou e não foi curada, fique em paz. Nós não sabemos o momento que esse dom vai se manifestar. Por isso que nós precisamos orar por todos, amém? E a gente não sabe o momento, sabe que a pessoa vai ser curada ou não. Por isso que nós precisamos orar por todos, amém, irmãos? Mas nesse momento que você orou, a pessoa não foi curada, esse dom não se manifestou. Os irmãos concordam comigo? Me lembra? Em ambientes, sabe, que lá nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, nos fala a respeito do dom da fé também. E eu me deparei em muitos ambientes onde eu exercitei esse dom da fé. Me lembro, eu estava noivo da Geice, tinha acabado de sair de uma comunhão, e o irmão me desafiou, falou: pergunta para a Geice quanto que ela quer gastar no casamento. Falei: você está doido? Não vou fazer essa pergunta não, nem dinheiro eu tenho para casar. Pergunta. Aí eu peguei e falei: vou perguntar. Cheguei para a Geice e perguntei: você quer gastar quanto no casamento? Aí a Geice virou para mim e falou: eu quero gastar 10 mil no casamento. Falei: bom. Eu disse: ela, 2 coisas eu tenho para te dizer. Qual é a primeira? Falei: eu tenho 30 reais na minha conta. Aí falei: e a segunda? A segunda eu exercitei o dom da fé. Falei: nós vamos gastar 10 mil no casamento. Irmãos, faltava 3 meses para o casamento. Você sabe quanto eu gastei no casamento? 15 mil, com lua de mel e tudo. Né? Depois a gente foi juntar tudo, 15 mil. Irmãos, só ficou faltando pagar do meu casamento uma parcela de fotografia que ficou para depois, quando o fotógrafo me desse as fotos. Gastou 15 mil. Então, ou seja, quando eu falei para a Geice que eu não tinha um valor, mas que nós iríamos gastar, qual dom eu exercitei, irmãos? Dom da fé. Me lembra outra vez, a gente estava lá em Maragogi, eu, o Jonas, tinha o Sidney também, né, que é um irmão aqui da igreja, que, né, de vez em quando ele vem. E tinha mais 2 irmãos que não estão mais no nosso meio. E a gente estava ali, pastor Adriano, em Maragogi, época de seminário, eu era solteiro ainda, quebrado, aquela luta. 3 meses de salário atrasado de seminário, aleluia. E eu estava ali, na dependência dos irmãos, na dependência do Espírito, na dependência dos irmãos. E a gente senta na mesa ali em Maragogi, né? Tinha 2 casados, o Jonas eu acho que estava noivo da Andresa. E só tinha o Sidney e outro irmão casado. A gente sentado, eu olho para a lancha e eu falo: vamos andar de lancha? O Jonas vira para mim, sabe o que ele diz? O filho da senhora. Você está doido, nós vamos andar de lancha? A gente está aqui tomando água de coco, pedindo para abrir o coco para raspar. Eu falei: ô Jonas, você sabe por que você não compra o helicóptero? Ele falou: por quê? Eu falei: Jonas, você não compra o helicóptero porque você nem sabe o preço, irmão. Quanto é que custa? Ele: não sei. Eu falei: porque você não compra? Às vezes você dá para você comprar e não compra. Estava pegando o pé dele, né? Eu falei: eu vou descobrir o preço. Aí eu cheguei lá no cara da lancha e falei: quanto é para a gente andar de lancha? Ele falou: vocês estão em quantos? Eu falei: somos 5. Ele falou: eu cobro 70 por pessoa. Eu
Falei, valeu. Voltei para a mesa. Sentei na mesa. Aí o Jonas, e aí, servo? Ele cobrou quanto? Falei, 70 por pessoa. Eu não disse a tu? Irmão, o Jonas começou a me descascar na mesa. Eu não aceitei aquilo, não. Falei, ô Jonas, eu vou fazer uma oração aqui. Nós vamos andar de lanche. Irmão, não estava liso, irmão. Você tem ideia que eu estava na dependência dos irmãos. Estava fazendo negócio com o dinheiro dos outros. Fala, pastor. Isso é graça demais. Isso é graça e ousadia. Aí eu virei para os irmãos que estavam na mesa, bati na mesa, falei, todo mundo fechou o olho. Aí todo mundo fechou o olho e falei, Pai, tua palavra diz que tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo é de Deus. Então, se tudo é vosso, eu quero andar de lanche. Tua palavra também diz, lá em Isaías, capítulo 1, verso 19, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pai, nós somos teus filhos, eu quero comer o melhor dessa terra. Eu quero andar de lanche em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Aí os 4 comigo, amém. Irmãos, meia hora. O cara lá da lanche chegou na nossa mesa, falou, ó, percebi que o menino foi lá falar comigo, está muito afim de andar de lancha. Aquele casal ali de turista, ó, já pagou o passeio. Vocês falam o seguinte, me dá R$25 aí de cada um, e eu levo vocês, mas vocês não podem falar quanto é que pagou, não. Irmãos, eu deixei ninguém responder. Falei, nós vamos andar de lancha. Irmãos, nós andamos de lancha no meio do passeio, sabe o que o cara fez? Chamou um fotógrafo, ainda tirou foto da gente embaixo d'água, dentro do pacote de R$25. Irmãos, isso é normal acontecer? O que é que eu exercitei nesse dia? O dom da fé. Mas eu vou te perguntar, tudo que você ora automaticamente acontece na hora? Não, você percebe que esses dons lá de 1 Coríntios, capítulo 12, eles têm essas manifestações, mas em momentos distintos, sim ou não? Está acessível, nós precisamos buscar, até porque nós não sabemos o momento da manifestação, mas nós precisamos nos posicionar, amém, irmãos? Porém, quando nós nos deparamos lá com os dons ministeriais de Efésios, capítulo 4, a gente percebe que quando Paulo diz, olha, a uns Deus concedeu, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então nós percebemos que esses dons são os dons ministeriais. São dons, é igual aqui agora, eu estou exercitando um dom. Qual o dom? O dom do pastor. Sabe, o dom daqui agora eu estou te ensinando a palavra de Deus. Então, ou seja, esse dom aqui agora que eu estou exercitando com você é um dom ministerial. Como estão entendendo comigo? Porém, irmãos, esse terceiro grupo aqui, de Romanos, capítulo 12, verso 6, que é o que nós iremos nos deter nesse culto agora aqui, esse é um dom que está acessível desde o dia que você nasceu de novo. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Eu quero fazer uma oração com você agora. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu creio que Jesus veio a essa terra como homem e morreu numa cruz pelos meus pecados, para me dar acesso de volta ao Pai. E eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o único suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você sabe o que aconteceu? Você nasceu de novo aqui e agora. Pastor, simples assim? Sim, a salvação ela é de graça. E é por meio do declarar e do crer. Amém, irmãos? Está escrito lá em Romanos capítulo 10. Você nasceu de novo. Uma vez que o Espírito Santo entra dentro de você, esses dons está acessível que nós vamos compartilhar a partir de agora, a qualquer momento. E você vai perceber que nós vamos falar de cada um desses 7 dons que nós lemos aqui. E está acessível, amém? Porém, entretanto, todavia, para explicar melhor e exemplificar ainda mais, nós preparamos uma peça de teatro, né? O pastor Marcos aí com muito encargo. Vamos fazer a mesma peça que o pastor Luiz fez lá em Goiânia. Aleluia! E é sobre essa peça que eu quero falar agora, amém, irmãos? Então, é interessante porque, como eu estava te falando, esses dons que nós vimos aqui se manifestando, e eu vou falar de cada um deles, estão disponíveis para nós hoje. Hoje. E é interessante porque, já está no versículo 6, quando nós vemos aqui no verso 6, olha o que diz. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Pastor, que graça seria essa? Essa graça é o dia do seu novo nascimento. Essa graça é o dia que você nasceu de novo. No dia quando você nasceu de novo, esses dons
começaram a fluir na sua vida. E você vai perceber que enquanto que eu ministro, você vai perceber algo. Você vai começar a dizer para si mesmo: eu me identifico com esse dom. Esse dom que o pastor está falando agora, rapaz, está vendo? De vez em quando eu manifesto ele, eu não sabia que era um dom, e eu não sabia que eu tinha tanto prazer nele, e agora eu vou fluir nele ainda mais. Quantos estão me entendendo? Aí o texto continua, que nos foi dada, aí o texto diz, que nos foi dada, volta lá para o verso 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Fala assim comigo, se profecia, segundo a proporção da fé. Então, qual é o primeiro dom que eu quero compartilhar com você? É justamente o da profecia. Porque, irmãos, você sabe, pregações, ensinos que são ungidos, são profecias. Às vezes o pastor aqui está com o microfone na mão, está falando, está ministrando, e olha que poderoso isso aqui. Presta atenção. Quantos concordam comigo que cada um de nós aqui tem problemas diferentes? Sim ou não? Cada um na sua vida tem problemas diferentes, sim ou não, irmãos? Mas quantos concordam comigo que a palavra do culto é a mesma? Não é isso? Mas, irmãos, a mesma palavra que é pregada no culto tem o poder de solucionar problemas diferentes de todo mundo. Sim ou não? Agora, você sabe como é que por muitas vezes isso acontece? O pastor está pregando, por muitas vezes se torna pregações ungidas, que acaba que, sem você perceber, são profecias que vai abençoando a sua vida, que vai dando direcionamento para a sua vida. Porque, por muitas vezes, o que é que as pessoas pensam da profecia? Que a profecia simplesmente só aponta para o futuro. A profecia, às vezes, tem que chegar alguém para a sua vida e tem que dizer, eis que te digo, e dar uma sambadinha, dá uma orada em línguas e depois manda. Aí você fala, uau, essa profecia foi ungida. Mas você sabe, por muitas vezes não são assim. Me lembro, o Júlio Marcos aqui é dessa época, não sei quem mais seria dessa época, né? O pastor Marcos também eu sei que é dessa época. Os nossos primeiros cultos de jovens, lá no primeiro galpão, aqui na Antônio Torres Galvão. Nesse culto, nesse galpão, os nossos cultos de jovens eram vigílias. Era de sexta para o sábado. E nessas vigílias, tinha momentos de intervalo, como sempre a gente fez. É a mesma vigília desde sempre. E aí é interessante que no intervalo de uma vigília, olha que profecia, é um tipo de profecia, que quando você ouve, você fala, pastor, mas isso faz sentido para qualquer um. Mas da maneira que ele falou, foi tão ungida, que eu falei, isso é diferente, isso é de Deus para a minha vida. Um menino jovem, e eu nunca mais vi essa pessoa. Foi alguém que foi visitar a vigília, falou na minha vida. Eu acho que naquela época nem líder de célula eu era, ou deveria ser líder de treinamento de alguma célula. O menino virou para mim e falou, os planos que Deus para a sua vida os planos que Deus tem para a sua vida são lindos. Grandes são os propósitos de Deus para a sua vida. Mas eu percebo que você vai passar por muitos tempos difíceis. Irmãos, quem não vai passar por tempos difíceis? Quem é que não tem planos de Deus para a minha vida? Você acredita que todas as vezes quando me dá vontade de desistir por tempos difíceis, eu me lembro daquelas palavras? Então, seja, o menino lá não orou em línguas, não disse, eis que te digo, simplesmente chegou, falou dessa maneira, se tornou uma profecia na minha vida, que todas as vezes quando me dá vontade de desistir, eu falo, opa, eu sei que eu vou passar por tempos difíceis, eu sei que vai ter tempos turbulosos, mas eu também sei que vai ter tempos incríveis, e os propósitos de Deus são lindos para a minha vida. Pastor Luiz Gil conta, eu ouvindo a pregação dele, essa aqui, nós estamos seguindo o mesmo jejum de Goiânia, amém, irmãos? Sabe a mesma palavra que o pastor Luiz pregou lá. E aí, eu ouvindo o pastor Luiz ministrar, ele fala algo. Ele disse que um dia ele foi num congresso, e nesse congresso tinha um rapaz alto, forte, bombado, e ele começa a sentir um incômodo no interior dele. Para Deus virar para ele falar para esse rapaz, alto, grande, bombado, fala, Deus manda te dizer que Deus vai te dar força para vencer essa sua homossexualidade que você tem. O pastor Luiz olha para o cara e aquilo está incomodando ele. Está inquietando ele. Ele fala, não, isso é coisa na minha cabeça. E ele está lá no culto. Isso é coisa na minha cabeça. Não vou falar. Olha o tamanho do cara. Como é que eu chego para o cara e vou falar que ele vai vencer a homossexualidade? E se não for? E ele ficou inquieto. E sabe, aí quando chegou no final da reunião, ele disse, eu vou falar. Aí chegou para o cara, falou, olha como ele chegou para o cara. Falou, quer te falar algo?
Mas não me leva a mal, não. Com muito amor e carinho. É porque eu estou me sentindo inquietação aqui para falar. E você, assim, se você achar que não é de Deus, joga fora. Mas é o seguinte, Deus manda te dizer que Ele vai te dar força para você vencer essa sua homossexualidade. O pastor Luiz disse que quando ele falou isso, o cara começou a chorar diante dele. Aí o pastor Luiz, no meio da profecia, ele começou a mudar. E eis que te digo também. Ou seja, ele ganhou fé para falar. Irmãos do céu, porque você percebe que assim, irmãos, por muitas vezes, nós sentimos inquietações no nosso interior para falar na vida de outros irmãos e nos falamos por achar que é coisa da nossa cabeça. Mas não é. Isso é de Deus. Irmãos, eu vou te falar. Quantos aqui já sentiu vontade de dar um dinheiro a alguém na vida da igreja? Eu vou te fazer uma pergunta. Será que é o diabo te mandando dar dinheiro a alguém? Você percebe? Você já sentiu vontade de, às vezes, você está numa parada do homem, só olhar para a pessoa e falar, olha, Deus te ama. Você às vezes está na vida da igreja, você olhar para o irmão e você simplesmente chegar para o irmão e virar para o irmão e falar, ó, aquieta seu coração. Deus está te assistindo, Deus está vendo tudo. E aí às vezes você sente isso e não fala. Agora você percebe que por muitas vezes que você fala, você vai crescendo em fé. Porque olha o que o texto diz lá no final. Seja segundo a proporção da fé. Quando você crê, você fala. Quando você crê, você libera a profecia. E você percebe que é algo simples. Porque por muitas vezes, o que é que nós estamos esperando acontecer? Alguém chegar, impor as mãos na nossa cabeça e começar a falar ao nosso ouvido, sim ou não? Mas sabe, irmãos, vou te falar algo. No dia quando você nasceu de novo e você recebeu o Espírito Santo de Deus, e isso nós aprendemos no CME, no cursão, na primeira aula, princípio e revelação da palavra, que nós somos um ser triuno, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. E o espírito que nós somos, ele é dividido em 3 partes. Quais são elas? Alguém lembra? Corpo, alma e espírito é o que nós somos. Mas quais as funções do espírito? É o quê? Comunhão, consciência e intuição. Deus fala conosco nessas 3 áreas. Comunhão, na consciência e na intuição. E por muitas vezes nós sentimos uma intuição de falar para alguém aquilo que você está sentindo incomodado de dizer e você não fala. E aí você perde o privilégio de estar sendo usado por Deus, ou seja, de exercer um dom. Mas quando você abre a boca e fala, você eleva de fé. E se você sente prazer em ser usado nesse dom aqui da profecia, eis que te digo, já que você gosta de ouvir, nessa noite, Deus quer te usar mais na profecia. Se um dia você virou para alguém e falou na vida dela, e aquilo aqueceu na vida o coração de alguém, e alguém possa ser que virou para você e ter dito, como é que você sabia disso? Que eu estava passando por isso. Ou você ouviu, eu precisava tanto ouvir essa palavra. Isso, como é que você sai desse momento? Você sai com a fé mais elevada. E na próxima vez, quando você sentiu a intuição falando com você novamente para falar, você não vai tutubiar. Automaticamente, você já vai abrir a boca e vai liberar a profecia. Quantos estão me entendendo? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus quer te usar. Amém, irmãos? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho um pouco de tempo ainda. Você sabia que todos os dias Deus fala conosco? Todos os dias Deus fala conosco. A questão é a nossa sensibilidade para ouvir de Deus. Quando nós estamos com a alma muito tumultuada, esses dias eu ouvi algo tão impressionante, tão impactante. Você sabe por que o apóstolo Pedro afundou lá nas águas? Não foi pelas águas que estavam balançando pelo lado de fora. Foi pelas águas que estavam agitadas do lado de dentro. E por muitas vezes Deus fala com você, e porque suas águas de dentro estão tão tumultuadas, você não desfruta. Mas todo dia Deus vem e fala assim, Rafael, vem ter comigo. Se eu estou sensível, ouço, eu vou desfrutar da comunhão com o meu Pai. Mas se eu não estou, aquela voz de Deus que é audível, é simplesmente ele fala, ei Rafael, vem ter comigo, se torna, Rafael, vem ter comigo, ao ponto que as vozes de fora se torna mais alta do que a voz do meu Pai. Quantos estão entendendo comigo? Mas se você é sensível ao Espírito, se você percebe que você é espiritual, se você sabe que tudo em sua volta é espiritual, meu irmão, você vai fluir em Deus.
Você vai desfrutar de uma vida de sobrenatural e você vai perceber como é poderoso ser usado pelo Senhor. Olha, irmãos, eu cresci no lar onde eu era ovelha negra. E a expectativa que minha família tinha a meu respeito era o seguinte: é duas notícias que nós esperamos do Rafael. É que seja preso ou seja morto. Deus fez uma obra na minha vida, a ovelha negra se tornou pastor. Só Deus faz essas coisas. E aí o que acontece? A minha mesma irmã que pensava isso a meu respeito, sabe o que ela faz hoje? Me liga para pedir conselho. Porque como é que ela me vê? Como homem de Deus. É como se ela pensasse, quero ouvir de Deus. Como ela não ainda discerne a comunhão com Deus, que ela mesma pode ouvir de Deus, ela ainda precisa de um Moisés para subir no monte, ouvir de Deus e trazer até ela. Então, ou seja, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, pode ser porta-voz de Deus na terra. Porta-voz de Deus na terra. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você compartilharia alguma coisa para quem não é íntimo seu? Imaginar que você tem um segredo. Você vai contar esse segredo para qualquer pessoa, sim ou não? Não. Por que será que Deus deveria compartilhar segredos para quem não é íntimo? Você percebe que dentro de uma casa tem 4 irmãos. Às vezes tem um desses irmãos que sabe mais da mãe do que os outros 3 filhos. Por que disso? Porque é mais íntimo. Porque é mais chegado da mãe. E às vezes os outros 3 ficam com ciúme achando que ele é o predileto. Não é, é porque o filho resolveu se chegar até a mãe, aí ouve mais da mãe. Da mesma maneira, se você se chega a Deus, Deus vai começar a te revelar coisas. Deus vai começar a te dizer coisas. E aí essas coisas que Deus te diz, você vai começar a ser porta-voz de Deus na terra. E você vai poder usufruir e fluir nesse dom da profecia. Quantos estão me entendendo? Irmãos, eu tenho tanto para falar. Nossa. Observe o que está escrito. É de acordo com a proporção da fé. Então nessa área, a fé aumenta quanto mais você usa. Quanto mais você se utiliza da profecia, quanto mais você flui nesse dom, mais a sua fé aumenta. Então, imaginar aqui, se você se sente uma inquietação para falar para alguém, aí acaba não falando. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai crescer em fé? Não vai. Não vai utilizar desses dons. Mas provavelmente está disponível para você. Mas às vezes você sente prazer em outros dons, que é o que nós vamos ver agora mais para frente, amém? Vamos para o segundo dom, que é o dom, vamos lá, verso 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Fala assim comigo, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Você sabe, é interessante porque eu comecei o culto aqui falando para você a respeito lá também dos dons de Efésios capítulo 4, onde são os dons ministeriais. De fato, aqueles dons são para edificação da igreja. São para que o ministro possa ser canal de Deus para ativar os dons da igreja, amém? Mas, porém, esse ministério aqui, essa palavra no original, essa palavra ministério aqui é diaconia. E também poderia ser traduzida como serviço. Você sabe por que diácono, em algumas igrejas se chama diácono? Porque ele é o cara do serviço. Então, quando alguém quer procurar alguém que está servindo naquele culto, ele vai procurar quem? O diácono. Então, você chegou aqui hoje e tinha 2 diáconos lá na porta. É que nós aqui não chamamos assim, amém? Daqui a pouco você vai ver vários diáconos servindo aqui os elementos da ceia. Quem são esses? Os servos. Então, esse dom aqui, ministério, se ministério, dediquemos ao ministério. Que ministério seria esse? O ministério do serviço. Fala assim comigo, ministério do serviço. Qual foi o primeiro dom que eu falei? Fala assim comigo, profecia. Qual é o segundo dom? Pode falar serviço. Vamos lá. Qual o segundo dom? Serviço. Então, o dom do serviço. Pastor, como seria isso, o dom de serviço? Você sabe, tem gente que tem prazer de servir. Irmãos, eu poderia aqui te usar tantos exemplos aqui de serviço. Mas tanto. Me lembro na época aqui da reforma aqui, pastor Adriano. A irmã veio no culto da manhã, que ela prefere vir no culto da manhã. Que é a irmã Gina. Quantos conhecem aqui a irmã Gina? Irmãos, eu poderia usar tantos exemplos dessa irmã. Vou usar 2. Estava na época aqui da reforma. Esse prédio aqui não era assim. Era pior que isso aqui, muito pior. E aí a gente aqui na reforma, Lucas Coutinho carregando metralha, eu carregando metralha, o palco era ali, daqui a pouco, não, o palco não é aquilo mais não, eu trago para cá. Vamos carregar a metralha de lá para cá. Você sabe, dona Gina é uma senhora. Ela pensou, como é que eu posso servir com meus irmãos lá na reforma? Você sabe como é que ela fez? Ela fez uma sopa. E no dia quando ela fez a sopa, não tinha ninguém aqui de carro nem de moto para ir buscar.
A irmã tão desesperada para servir, ela fez a sopa chegar aqui sozinha. Você acredita? A inquietação dela de servir, ela está fazendo o quê? O que o apóstolo falou, dediquemos-nos ao serviço. Ela estava se dedicando ao serviço. Quantos aqui já visitou a dona Gina? Acho que a Liliane, o pastor Marcos, o pastor Adriano. Eu já fui lá algumas vezes. E você sabe, você nunca vai chegar na casa da dona Gina e vai sair de barriga vazia. Eu vou te falar. Seria bom você visitar na época do jejum, na hora que você vai entregar seu jejum. Porque no mínimo vai ser um cachorro quente, mas daquele recheado. Esse é o ponto de entrada. Mas daqui a pouco serve uma sopa, um cuscuz, uma macaxeira. E ela vai servindo. Na época, quando tinha célula lá na casa dela, ela não deixava ninguém levar lanche, porque ela tinha esse prazer de servir. E eu olhava aquilo, uau, que prazer. Você sabe, esse prédio aqui está pintado, sim ou não? Alguém teve a disposição de chegar aí? Pintar. Alguém olhou e falou, está precisando pintar. Pastor, compra tinta que eu pinto. E o irmão pintou sozinho esse auditório aqui, das 2 últimas vezes. O que esse irmão estava fazendo? Se dedicando ao serviço. Às vezes você tem esse prazer de servir. Isso é um dom que Deus te deu. O que a Bíblia diz a respeito desse dom? Se serviço, dediquemos-nos ao serviço. Então dedique-se ao serviço. Hoje de manhã o pastor Marcos pregou, ministrou, e ele estava falando a respeito do exemplo do Júlio César. Lá no ano de 2020, o Júlio César, o pastor vira e fala, olha, eu quero começar a ter transmissão no culto. Hoje a gente só tem transmissão de áudio. Mas a gente chegou a ter vídeo nos nossos cultos também, transmissão de vídeo. O Júlio César não entendia nada disso. E aí o Marcos, a princípio, estava junto também. O que acontece? Os irmãos aprenderam. Você sabe o que o Júlio César trabalha hoje? Justamente com o que ele aprendeu em 2020, com transmissão. Aí é impressionante que ele vira para mim e fala, pastor, eu tenho prazer com o que eu trabalho. O que é que ele está fazendo? Se dedicando ao serviço. Você sabe quem é que edita, quem grava, quem faz tudo desse Videira News que nós assistimos aqui? Júlio César. Você sabe quem é que faz o informativo que você recebe ali? Júlio César. Quem imprime é o Tiago. Está por aí. Fazendo serviço. Que é outro também que se dedica. Então são irmãos que se dedicam ao serviço. Então isso são dons. Se às vezes você tem esse prazer de servir, eu sei de, né, igual aqui a irmã Lena também. Faz de tudo para estar nos eventos, né? É uma irmã que não, parece que não tem rede. Expressão, né? Calma. Não atira a primeira pedra. Mas tem eventos do jovem, ela vem para os jovens. Tem eventos dos kids, ela vai para os kids. Tem eventos adultos, ela está no adulto. Eu acho que é a irmã que tem mais experiência desse culto aqui, para não falar mais idade. Mas presta atenção, é cheio de vitalidade. O que é que ela tem um prazer? De servir, e encontrou o dom dela. Então, irmão, se você tem esse prazer nesse dom, você sabe o que você tem que fazer? Se dedicar a ele. Quantos estão me entendendo? Amém, irmãos? Eu tenho mais 5 dons para falar, vou avançar. Qual é o primeiro dom? Qual é o segundo dom? Você viu aqui na peça? Que quando o bolo caiu, qual foi o primeiro dom que se manifestou? Serviço. O que foi que aconteceu? O menino chegou e limpou. Amém? Vamos agora para o terceiro dom, que é lá no verso 7 ainda. Olha só. Na parte B do versículo. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Lá também em Efésios, capítulo 4, vai nos falar a respeito do dom do mestre. Mas você sabe, esse mestre aqui de Efésios 4, não é o mesmo aqui do ensino, ok? O apóstolo Paulo tinha esse dom do ensino. É impressionante, porque lá em Atos, quando começa a ter problema lá no meio da igreja a respeito das assistências sociais, os apóstolos dizem, olha, não nos convém servir as mesas, porque nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Aí o que é que os apóstolos resolvem fazer? Vamos levantar, sabe, homens, aí começa a fazer a lista daqueles homens sábios, cheios do Espírito, para quê? Para servir as mesas. E presta atenção nisso aqui. O que é que acontece? Aqueles apóstolos estavam se dedicando ao ensino da palavra. Mas esse ensino aqui não é aquele mesmo ensino. Esse ensino aqui que o apóstolo Paulo está nos falando, onde que diz, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, ou seja, é interessante porque nesse ensino aqui, no entanto,
Se você gosta de ensinar, se você acaba ensinando quando está conversando com irmãos, a Bíblia diz que você tem um dom do ensino. Pastor, me explica melhor. Vou te dar alguns exemplos aqui. Eu falei até para a Deise que ia falar dela nesse culto, mas antes de chegar nela, vou te mostrar outros exemplos. Você viu que quando o bolo aqui caiu, o irmão chegou e limpou, aí daqui a pouco o Júlio César se manifestou. Quem é o Júlio César? Esse é o irmão do ensino. E às vezes esse é um dos dons mais chatos. Eu preciso confessar. Por que é um dos dons mais chatos? Porque tudo que acontece tem que ter um ensino. O bolo caiu, não é? Aí chega o Júlio César. Calma. Presta atenção. Ele veio, tropeçou e caiu porque ele estava mexendo no celular. Ou seja, ele estava distraído. E assim também é com o mundo. Se você está se envolvendo com o mundo, você acaba se distraindo, se desvia dos caminhos do Senhor. Olha, outra coisa. Se você acaba mexendo muito no celular, os seus olhos ficam cegos para aqueles caminhos do Senhor, para o propósito do Senhor. Então, ou seja, é alguém que está constantemente querendo ensinar. Ontem, eu fui aqui no Mix comprar algumas coisas e eu sou meio atrapalhado. Confesso, não nego, né? Quase todos os momentos lá na minha casa, lá que eu sento na mesa para tomar alguma refeição, eu derrubo o copo. Se tivesse esse dom na Bíblia de atrapalhado, certamente eu exerço esse dom. E aí eu fui tirar lá o copo, pastor Leandro. Eu, no lugar de tirar o de cima, eu tirei o qual? O de baixo. Aí os copos iam cair. Mas graças a Deus, isso é uma das funções do corpo, que é o reflexo. E aí, ou seja, eu com a mão esquerda, eu fui e já prendi os copos. Eu estava com o Roberto Júnior, é o irmão também que gosta de fluir nos ensinos, né? Tudo que está ensinando. Aí ele virou para mim e falou, pastor, Deus acabou de falar comigo, que assim também é na igreja. Quando mexe na coluna, tudo desaba. Quando um líder sai, toda a célula dispersa. O que é que o irmão estava fazendo? Ensinando. Me lembro de muitos encontros com Deus com a Deise. Eita, época chata. Não, estou brincando, calma. Porque às vezes, irmãos, quando eu ia dar uma sentadinha, sabe, no encontro que não falta é coisa para serviço, sim ou não? Quando eu ia dar uma sentadinha, aí veio a Deise. Ô irmão, nós não pagou para servir, não foi? Vamos servir, irmão. A irmã vinha me ensinar e eu entendi o encargo. Aí às vezes tinha alguns irmãos querendo se desviar da intercessão, fugir. A Deise ia procurando cada um, e além de convocar para a intercessão, ensinava aos irmãos que esse momento era importante, porque um dia nós estávamos na capela e tinha gente intercedendo por nós. Vários momentos assim, sim ou não, Deise? Quando eu virava as costas, Deise, eu orava por tua vida. Mas tem gente que tem o prazer do ensino. Então o pastor Roberto aqui mesmo já falou. Tem muitas mães experientes no nosso meio, sim ou não? Dona Lena mesmo é uma. E eu louvo a Deus pela vida dela. Esses tempos aí até se dispôs a ajudar a Geice. Foi ou não foi, dona Helena? Ou seja, se você é uma mãe experiente, ajuda as mães mais novas. Você pode ajudar as irmãs mais novas. Olha, irmãos, esse ensino aqui é do dia a dia. Esse ensino aqui é do cotidiano. E se você tem o prazer de estar ensinando as pessoas como convém, à luz, sabe, daquilo que é o caminho do Senhor, acredita, deixa Deus te usar. Porque é o que o texto está falando. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esse esmere-se aqui é no se dedique. Aquele que ensina, se dedica ao ensinar. Se você tem prazer em ensinar alguém, se dedique nisso. Porque esse é um dom de Deus. Enquanto você está ensinando, a igreja vai sendo edificada. Você está edificando alguém. Quantos estão me entendendo? Irmãos, e sinceramente, é ou não é? Nós só somos quem nós somos porque teve gente perto de nós que nos ensinou muitas coisas. Sim ou não? Seja o nosso pastor, seja aquele seu anjo da guarda que te consolidou, que te ajudou. Por que é que muitas pessoas saem da vida da igreja? Porque deixa de viver junto. Agora, isso só é possível acontecer quando o quê? Quando nós valorizamos a família da fé. Quando se valoriza, tem uma preocupação. Sim ou não, irmãos? Vamos avançar. Vamos para o quarto dom. Aleluia. Qual é o primeiro dom? Qual é o segundo dom? Qual é o terceiro dom? Ensino. Aleluia. Vamos para o próximo. O quarto é o dom da exortação. Pode passar. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Tinha um irmão na época do meu seminário que eu até brincava com ele. Eu falei, irmão, você tem um dom da exortação. Eu já até virei para o irmão aqui, quando acabou o culto, falei, eu já sei qual é o seu dom. Ele, qual? Falei, exortação, porque vira e mexe me procura exortar. Mas glória a Deus pela sua vida.
Então, ou seja, essa exortação aqui, não é que vai chegar para você e vai dizer, você está errado, muda de vida. Então, não. Essa exortação aqui é o encorajamento. Então, exortar no grego é paraquelo. E é o quê? Que eu creio que é melhor compreendido quando é encorajar. Então, fala assim comigo. O quarto dom é o dom do encorajamento. Amém? Do encorajamento. Então, ou seja, nós percebemos que aquele que tem esse dom simplesmente estraga todos os planos do diabo contra as pessoas, porque sempre encoraja os outros. É um ministério maravilhoso. Então vamos voltar aqui para o exemplo do bolo aqui quando caiu. Então um veio, limpou, o Júlio César se levantou, veio o dom do ensino, sim ou não? Mas daqui a pouco a gente percebeu, se eu não me engano foi até a própria Júlia, que o irmão pegou aqui e começou a se condenar. Eu sou assim mesmo, tá vendo? Eu não sirvo, eu não presto. Aí veio a Júlia, o dom da exortação, ou seja, do encorajamento, pegou o irmão e falou, levanta aqui. Não, você serve sim, você é filho amado de Deus. Olha, presta atenção, não é, isso aqui que aconteceu não te define, mas a palavra de Deus te define. Então você é justamente o que a palavra de Deus que você é. Você percebe o dom do encorajamento, sim ou não? E de fato, todos nós aqui somos frutos de encorajamentos de outras pessoas que estiveram próximo de nós. E se você tem esse encargo, esse encorajamento, para estar encorajando a outros, para avançar e prosseguir, exerça esse dom. Exerça esse dom. Pratique esse dom, para que ninguém venha estar ficando para trás. Os irmãos estão me entendendo? Eu percebo que na própria vida da igreja, no dia a dia, né? Quando também nós encorajamos aos irmãos, você sabe o que acontece? Nós vamos aumentando a fé. A nossa fé vai sendo elevada. Eu sei que de tempos em tempos, eu louvo a Deus por isso. Vem alguns irmãos a mim e falam, pastor, obrigado pelo Senhor nunca ter desistido de mim. Aí eu falo, irmão, que é isso? Como é que eu posso desistir com você? Aí o irmão pega e diz, pastor, o senhor lembra lá naquela conversa que a gente teve? Aquela conversa lá, pastor, foi determinante para eu permanecer nos caminhos do Senhor e na vida da igreja. Igual aqui, já falei isso milhares de vezes na vida do pastor Adriano. Lembro de dias dele ir lá no Pina, lá atrás de mim. E atrás de mim. E aí, às vezes quando o pastor ia, era o quê? Era dia de segunda-feira. E era lei. Segunda-feira é dia da família. É proibido ver os irmãos. É para estar com a família. E eu olhava o pastor Adriano lá e falava, pastor, hoje é dia da família, o que você está fazendo aqui? Ele dizia para mim, não vim atrás de líder. Eu vim atrás de você, que é minha família. Aí eu olhava aquilo, irmãos, me constrangia. O que ele ia fazer lá? Me encorajar. Me encorajar. Outra vez também que me marcou muito, o pastor Adriano. Alguém aqui já viu o pastor Adriano jogar bola? Os que viu foi só uma vez só que o pastor Roberto brigou. Mas não vê, não. Que ele diz, olha, se eu for jogar bola, a bola passa, o atacante não. Então, como eu não quero machucar minhas ovelhas, eu fico sem jogar. Você sabe, o pastor Adriano ficou jogando bola comigo um tempão, no sol do meu dia, barra. Eu chutava para ele de uma barra para outra. Por quê? Porque eu gostava de jogar bola, ele não gostava, mas o que ele estava fazendo comigo? Me encorajando para eu não desviar. Então, ou seja, a minha vida, o ministério que o Senhor me concedeu aqui na vida da igreja, é muito grato ao pastor Adriano por não ter permitido o quê? Eu me desviar. E eu sei que ele faz isso com muitos outros irmãos. A própria Deise, essa nova fase, essa nova estação, esse novo nível, é fruto de uma bela insistência, aleluia, calma. Insistência do pastor Adriano. Por quê? Porque está encorajando constantemente a Deise. Então você percebe, é um dom. E o pastor Adriano tem prazer nisso, de encorajar os irmãos. Às vezes eu percebo, um dia desses mesmo, um dia dos pais. Aí eu chego lá na sala do pastor Beto, o pastor Adriano, mandando um áudio para vários irmãos. Aí eu olhei aquilo, aí eu sentei do lado. Eu percebi que ele estava mandando mensagem do dia dos pais para vários pais que nem mais faz parte da nossa igreja. Falei, uau. Naquele momento eu não discerni, mas agora eu discerno. Estava exercendo um dom que Deus deu a ele. Então eu percebo que é um prazer que ele tem. Quantos estão me entendendo? Se você tem esse prazer também de encorajar os irmãos, é o que está dizendo. O que exorta, o faça com dedicação. O que encoraja, faça com dedicação. Se dedique-se a isso. É um dom que Deus te deu. Está disponível. Exerça ele. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Vamos para o quinto dom.
que é o dom da contribuição. No mesmo texto diz, partir ali dos pontos, o que contribui com liberalidade. Então aqui nós percebemos que é um dom da contribuição, que seria um dom da generosidade. Já viu que tem gente que quer resolver tudo com o dinheiro? É ou não é? Eu tenho um discípulo mesmo no meu discipulado, que glória a Deus pela vida dele, Deus tem prosperado ele. E aí às vezes entra em umas demandas lá financeiras, aquela coisa, jovem não tem. Ele vira e fala, é quanto? Né, Júlio César? É quanto? Eu gosto demais dessa pergunta. E eu vou te falar, se você tem esse dom, deixa eu ser seu amigo, amém? Eu não tenho problema não. Oh Deus. E aí esse irmão veio, é quanto? Aí eu pego e olho para ele, aí a gente começa a conversar, sabe o que acontece? Manifesta esse dom. Ele pega e contribui. Tem um ou dois irmãos aqui, que eu sei do coração generoso, que faz justamente isso, que contribui com liberalidade. Nem é líder, Daniel. Nem é líder. É um irmão que, glória a Deus, agora está indo para as células. Mas só vivia para os cultos. Toda vez quando tem um encontro com Deus, toda vez quando tem um evento evangelístico, ou quando tem alguma coisa que eu quero honrar algum irmão e quero dar um presente que é maior do que eu posso, eu chego no privado desse irmão e falei, homem de Deus, precisando da sua ajuda. Ele o quê? Compartilha. Aí eu pego, falo para ele, ele manda a chave Pix. Aí ele pega e manda o valor. O que é que ele está fazendo? Exercendo o dom que Deus deu a ele. Quantos estão me entendendo? Você sabe, se você tem um prazer de contribuir, é igual aqui na peça, você viu? Acho que foi até o Daniel que ficou com essa parte. Quando ele viu que o bolo caiu, tinha um aniversariante, mas tinha um problema, sim ou não, irmãos? O que é que o Daniel fez, que era o dom justamente da generosidade? Ele se prontificou e falou, opa, esse problema aqui eu resolvo. O Daniel foi lá e providenciou outro bolo. O que é que ele estava fazendo? Exercendo o dom que Deus deu. Exercendo o dom que Deus deu. Às vezes a gente também está na vida das células, os irmãos sabem, né? Às vezes você sai para lanchar você sozinho, é um valor. Mas às vezes você está com um grupo de irmãos, e na verdade é assim, pastor, ele praticamente tem esses 7 dons aqui e ele exerce. Daquilo que eu falei para o pastor Adriano, muitos desses dons aqui, acaba que os pastores daqui mesmo na igreja exercem. Esse dom aqui mesmo, eu me lembro na época quando eu era líder de célula, Deise. Aí acabava o culto, fome. Eu olhava para o meu povo, falando, eu vou lanchar, eu vou botar o povo para casa, eu vou dispersar as ovelhas. Bora lanchar. Aí o que os meninos diziam? Vou não, estou sem dinheiro. Vou não, estou sem dinheiro. Aí o que eu dizia? Bora, eu pago. Ou seja, é um tipo de gente que resolve tudo com o dinheiro. É um dom que Deus deu. E acredita, é como está escrito, o que contribui com liberalidade. Em outras palavras, você que exerce o dom da generosidade, manifesta ainda mais. E eu vou te falar, na generosidade, ninguém ganha para Deus. Ninguém ganha. Eu tenho um tempo. Vou te fazer uma pergunta. Você depositaria dinheiro no banco que não pode sacar? Está lá o banco X, você abriu a conta nele. Você depositou lá 5 mil reais nessa conta. Você está precisando do dinheiro, você vai lá sacar, o dinheiro não sai. Você vai botar mais dinheiro nesse banco? Não. Vamos imaginar agora que você é um tipo de banco, ok? E Deus é o que vai depositar. Deus depositou a primeira vez. Mas agora Deus está querendo pegar o dinheiro para abençoar outro irmão. Aí coloca a vontade no seu coração. Mas você não faz. Será que Deus vai ter mais prazer de depositar dinheiro na sua conta? Você percebe que o caminhar com Deus é um caminhar por fé? Aquilo que você vai fazendo, Deus vai provendo. O Senhor vai provendo. Quantos estão me entendendo? Amém, irmãos? Oh, Deus, vamos avançar. É interessante porque quando nós percebemos que todos os dons são aspectos de apacentamento. E por muitas vezes, né, como os pastores mesmo eu já falei, tem a maior parte deles. Mas a beleza é quando o corpo manifesta esses frutos do apacentamento. Esses dons do espírito do apacentamento. Isso é poderoso quando isso acontece no dia a dia. Quantos irmãos estão me entendendo? Porque quando isso acontece com o corpo, irmãos, isso não necessita de um pastor estar se manifestando, o poder de Deus acontece. Isso é bom quando começa a acontecer, nem quando o líder manifesta, é quando os membros da célula manifestam esses dons. Porque aí sim, o poder de Deus, o povo de Deus vai crescendo em estatura de fé, vai se tornando um povo maduro, sim ou não? Né? Essa semana,
né? Meu filho nasceu. Nasceu, acho que foi, não sei se foi quarta, foi quarta. Meu Deus, me ajuda aí alguém. Quarta-feira, né? O caçula nasceu, meu terceiro filho. E aí, ou seja, ele está na função agora de ser cuidado, de ser apacentado. E nós estamos gastando, sabe, toda a energia da casa em função dele. Normal. Mas vai chegar um momento que o Felipe vai crescer. E o que é que vai acontecer com ele? Ele vai começar a cuidar de outros. Ele vai apacentar outros. Então, quando alguém está sendo cuidado, isso é um sinal de imaturidade. Sim ou não? Está precisando de cuidado. Mas quando alguém começa a cuidar de outros, ou seja, exerce os dons para estar apacentando a outros, isso é um sinal de maturidade. Porque chegou o momento dele cuidar de outras pessoas. Amém, irmãos? Os irmãos estão me acompanhando? Vamos para o sexto dom. Os irmãos se lembram do primeiro? Os irmãos se lembram do segundo? Os irmãos se lembram do terceiro? Né? Os irmãos se lembram do quarto? Encorajamento. Exortação. Os irmãos se lembram do quinto? Acabamos de falar. Generosidade. Vamos para o sexto agora, amém? Que é o dom da liderança. Olha o que o texto diz. O que preside com diligência. Então, presidir, o que é que seria? O que é que um presidente faz no país, irmãos? Ou pelo menos deveria, né? Deveria liderar. E aí o que é que acontece? É interessante porque os líderes são os que presidem. Presidir é o mesmo que liderar. E liderar também é um dom. Você sabe, isso é de nós. E você percebe que aqui mesmo na história, o que deveria ter acontecido aqui, aconteceu de certa maneira. Mas o que deveria ter acontecido aqui, é o Mauro, que era o líder, sabe, é estar ativando cada um dos dons. Está falando, e agora? O bolo caiu. O que podemos fazer? Aí, ou seja, o dom do serviço se manifesta. Limpa o bolo. Limpou o bolo, e o que nós podemos agora para resolver? Aí vem um dom da generosidade. O irmão que vai lá e compra o bolo. Quantos estão percebendo, amém? Tem um filme, eu gosto muito dele, eu já assisti todos, né? É o Velozes e Furiosos. Na verdade era filme, se tornou série, né? E aí eu acho que é o 7. Tem um negão lá, eu não sei o nome dele, né? Eu sei, mas eu esqueci. Na época do seminário, a turma dizia que eu era ele, que eu era o mais engraçado da turma. E aí chega no 7, nenhum filme ele liderou. Nenhum filme. Aí chega no 7º, aí ele fala, eu sou o líder. Aí chega o momento de invadir uma base, que assim, era impossível invadir. Aí tem que os carros viram carro de paraquedas. Aí tem que entrar, os irmãos se lembram desse filme que eu estou contando? Aí tem que cair de paraquedas no meio da base lá do inimigo. Aí ele vira, aí o cara pergunta, e o que é que nós vamos fazer? Aí ele para no filme e diz aí o que é que nós vamos fazer? Aí o cara olha para ele e falou, calma, o que é que o líder faz? Delega, falei. Aí o cara vai, dá a ideia, que é justamente o carro cair de paraquedas, e fala, isso aí que nós vamos fazer. Liderou, sim ou não, irmãos? Liderou. Quando eu assisti esse filme, na época do seminário, eu acho que tinha um seminário, não sei o que é que tinha, eu sei que eu usei muito essa expressão. Falo, eu sou o líder. O que nós vamos fazer? Vou delegar para vocês fazerem aí. Ó. Liderança. Você sabe, irmãos, nós já nascemos com a liderança, sabia? Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 28, Deus nos criou com o poder de dominar e sujeitar todas as coisas. Está dentro de você querer liderar. Já é um instinto nosso. E todas as vezes, quando você manifesta a sua liderança e você sente prazer nisso, exerça mais esse dom. Tem gente que é assim, não, eu gosto de ser liderado, eu gosto de ser apacentado. Tudo bem. Às vezes ele vai fluir no dom do ensino, no dom, sabe, do serviço. Mas tem gente que tem prazer em liderar, tem prazer de estar perto de gente, tem prazer em se envolver com gente. Isso é um dom que Deus deu a ele. Quantos estão me entendendo? E às vezes, irmão, sabe, quando fala liderar, não é propriamente liderar uma célula. É liderar ambientes. É igual a Deise, eu estava falando ainda agora. Desde a época que ela até fazia isso, não sei nem se ela era discipuladora, ou eu acho que não, nem estava à frente do encontro com Deus, mas é do instinto dela a liderança. Aí, por muitas vezes, ela tomava a frente de algo e dizia, não, vamos fazer assim. Vocês vão para onde? É momento da intercessão. Acabava a intercessão, os irmãos se dispersavam. Agora todo mundo para a capela. Não vai conversando não, vai orando em línguas, é importante. É ou não é, Deise? O que é que a Deise estava fazendo? Exercendo a liderança. Isso é um dom. E se você tem esse privilégio de liderar, ou se você tem esse prazer de liderar,
Acredita. Isso é um dom de Deus para a sua vida. Isso é um dom. Exerça mais ele. Flua mais nele. Caminha mais nele. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, obviamente, todos os nossos líderes já têm esse dom. Senão não seriam líderes. Mas líderes são aqueles que presidem, que orientam, que tomam iniciativa. Esses são líderes. E você é um líder. Você é um líder. Eu fico vendo, de tempos em tempos, né, minhas duas filhas maiores, uma está liderando a outra. Chega um momento que uma toma direção. E o que eu estou querendo te falar aqui, falando das minhas filhas, é que esse instinto de liderança vem desde criança. Vem desde de pequenininho. Observa, todas as vezes quando as crianças aqui estão brincando aqui, ó, de tempos em tempos tem um líder no meio. Um momento é a minha filha, outro momento é a filha lá do Sandro e da Jaxa, outro momento já é os filhos do Gabriel, daqui a pouco, sabe? De tempos em tempos uma criança se levanta e começa a liderar a brincadeira. Isso é o quê? É um instinto, vem de criança. E quando você entra, sabe, na dispensação do Espírito, quando você nasce de novo, sabe o que pode começar a acontecer? Você flui ainda mais, agora debaixo do poder de Deus. Você percebe? Você percebe aqui a diferença lá dos dons, que eu estava te falando no início, né, de 1 Coríntios capítulo 12? Aqueles são dons que não se manifestam em todos os momentos. Não é todo momento que você ora e alguém é curado. Existe o dom da cura, mas tem momentos que você ora e alguém é curado, sim ou não? Não é todos os momentos que vai se manifestar aqueles dons lá de 1 Coríntios capítulo 12. Mas aqui esses dons que nós estamos falando de Romanos capítulo 12, isso são dons disponíveis para você diariamente. Você pode exercer a qualquer momento. Os irmãos estão me entendendo, amém? Vamos avançar. Quero chamar o irmão aqui para o teclado. Quero falar do sétimo e do último dom, que é o dom da misericórdia. Aleluia. Então, aí diz depois ali do que preside. As duas últimas linhas lá, olha só. O que exerce misericórdia, que exerça com alegria. Com alegria. Com alegria. Pastor, o que seria exercer misericórdia? Vou te falar. Misericórdia é você deixar de castigar alguém que merecia ser castigado. Imagina, eu estou devendo aqui um valor para o Júlio César. Estou devendo ao Júlio César aqui, como o Júlio César é um homem próspero, estou devendo a ele R$2.500. Aí ele vira para mim e fala, ô pastor, deixa eu te falar, não precisa pagar aquele dinheiro mais não. Isso é o quê? Isso é misericórdia. Graça vai muito além disso, amém? Graça é isso aqui, ó. É o Júlio virar para mim e falar, ô pastor, aqueles R$2.500 que você está me devendo, não precisa me dar mais não. E agora, como o senhor foi pai aí recentemente, eu quero te dar, na verdade, R$2.500. Isso é graça. Graça é te dar o que você não merece, amém? Mas hoje eu estou aqui para falar da misericórdia. Aí o Júlio vira para mim e fala com alegria. Fala, ô pastor, ó, deixa eu te falar. Deus tem me abençoado tanto que aqueles R$2.500, deixa para lá. Não precisa me pagar mais não, pastor. Já está pago. O Senhor agora só me deve só o amor. Porque a todos que nós devemos dever unicamente ao amor. Quantos estão me entendendo? Então, o dom da misericórdia é quando você sabe exerce justamente o perdão. Quando você sabe usa a misericórdia e deixa de exercer a justiça. Deixa de dar o castigo que alguém merece. E você faz isso como? Com alegria. Porque é o que está escrito. Olha, aquele que exerce a misericórdia, que faça com alegria. Já viu que tem irmãos que quando está errado, chegando na reunião discipulada, diz lá o como? Ô pastor, tem misericórdia de mim hoje. Essa semana eu não tirei a oferta de célula, mas na semana que vem eu tenho outra oportunidade. Eu vou tirar a oferta da célula, pastor. Ô pastor, ó, essa semana eu não me preparei direito para a célula, né? Não deleguei as funções, não falei quem ia fazer o quebra-gelo, não falei quem ia fazer o louvor. E eu cheguei na reunião de célula, eu fiz todos os momentos, pastor. Tem misericórdia de mim, pastor. Desiste de mim não, eu vou avançar. Você já percebeu que tem irmãos que faz isso? Aí o pastor faz como? Ei, irmãos, salve o Senhor na sua vida. Fique em paz, né? Fique em paz. Essa próxima semana vai e não peques mais. Faz diferente, irmão. Eu vou te ajudar. No dia da sua reunião de célula, eu vou te ligar de manhã e vou te lembrar que você precisa delegar as funções, que você precisa tirar a oferta da célula. Isso é misericórdia, sim ou não, irmãos? Agora eu vou te perguntar. Vamos recapitular aqui os 7 dons, amém? Qual é o primeiro dom? Qual é o segundo dom? Qual é o terceiro dom? Qual é o quarto dom? Encorajamento. Qual é o quinto dom? Qual é o sexto dom? Liderança. Liderar. Qual é o sétimo dom? Misericórdia. Agora eu vou te perguntar. É possível a gente exercitar esses 7 dons aqui, agora, aqui? Se torna difícil, sim ou não? Mas e na vida da célula?
É mais fácil, sim ou não, irmãos? Então nessa noite aqui eu estou para te falar o seguinte: esses dons estão disponíveis para você a qualquer momento. Para você manifestar, pode manifestar aqui, daqui a pouco a gente vai ter um tempo de oração. Mas esses dons estão disponíveis para você exercitar na sua célula. Com os irmãos da sua célula. Tem alguém desanimado lá? Exerça a exortação, exerça o encorajamento. Está precisando de alguém chegar mais cedo para arrumar a célula? Seja esse. Está precisando de alguém para exercer generosidade na sua célula? Seja esse igual. O próximo mês agora a gente tem encontro com Deus na chácara. Qual é o principal impedimento da gente levar vidas para a chácara? Financeiro. Seja aquele que exerce o dom da generosidade. Fala assim, pelo menos uma inscrição eu vou pagar. Tem um irmão aqui no nosso meio, ele mora lá em Piedade. Ele estava no culto da manhã, que é o João. E aí no encontro passado ele virou para mim e falou: pastor, eu não tenho como ir lá para o encontro, mas é o seguinte, uma inscrição eu vou pagar. Aí eu falei: não, faz o seguinte, procura já o discipulado do Júlio César e abençoa ele lá. Aí ele chegou e ofertou os 100 reais. Foi ou não foi, Júlio? Ele não foi, mas esse é um dom. Qual é o dom? Da generosidade. Então, seja, isso é possível acontecer na sua célula. Quantos irmãos estão me entendendo? Amém? É igual, um exemplo. Eu tenho, hoje Deus recentemente me abençoou com um carro. E aí eu tenho um carro, eu posso exercer o dom do serviço. E por muitas vezes, ontem mesmo, teve um dia com Deus aqui. Teve um irmão que chegou para mim e falou: pastor, me presta seu carro para buscar um povo lá na Várzea. Eu falei: tá aqui, irmão. Como eu estou muito envolvido aqui no dia com Deus, eu preciso chegar cedo, você vai lá no meu carro. Aí o irmão pegou, foi lá, pegou o povo, trouxe. Aí de noite a gente arrumou outro motorista, porque eu já fui levar outro povo. E está todo mundo servindo, ou seja, a oportunidade de exercitar o quê? O serviço. Eu exercitei isso aonde? Na minha célula, que é com os discipuladores. Quantos irmãos estão me entendendo? Agora a questão é, desses 7 dons que eu falei para você, qual é o dom que você sente mais prazer? Vamos ficar de pé, amém? Quero já pedir para os servos ficar atentos com os elementos da ceia. Nós vamos ter um tempo aqui de oração. Nós vamos orar aqui por 12 minutos. Eu vou te perguntar, desses 7 dons, qual foi o que você mais se identificou? Qual você falou: eu tenho mais prazer nesse dom? Nesse dom da profecia? Porque na história aqui, a profecia, o pastor Luísio diz que na história lá do teatro, a profecia deveria ser o último, pastor Leandro. Porque o que é a profecia? Naquele momento, a profeta se levanta, né? Lá na história dele, e começa a apontar para frente. Entende? E na história lá, vamos voltar aqui primeiro para o dom da misericórdia. Porque aqui na história aqui, quem é que necessita de misericórdia? Aniversariante ou quem derrubou o bolo? Quem necessita de misericórdia? É muito importante você discernir quem necessita de misericórdia. Você acha que foi quem que necessitava de misericórdia? Aniversariante ou quem derrubou o bolo? Quem derrubou o bolo. Aí, ou seja, você percebe que sempre você tem a oportunidade de exercer a misericórdia. E aí o que acontece? Quando chega no final da história, o pastor Luiz diz que a profecia deveria ser útil. Porque é alguém que se levanta e fala da parte de Deus na reunião. Fala: irmãos, olha, tudo isso aqui que aconteceu, olha que bênção. Foi a oportunidade dos dons se manifestar. Você usou o dom do serviço. Você usou o dom da misericórdia. Você usou o dom da generosidade. Você usou o dom do encorajamento. Você usou o dom... Você percebe? Igual hoje de manhã, não foi, Júlio César? Depois de ver a peça, eu chamei alguns irmãos lá atrás, que deu errado lá um negócio lá nosso, lá da minha rede, hoje de manhã aqui no serviço. Não vou falar para não chegar a mensagem. E aí o que acontece? Chamei os servos lá atrás, eu falei: irmãos, olha que poderoso. Aconteceu na prática. E olha aí, irmãos, que equipe fera nós temos. Nós resolvemos isso rápido. Você percebe? Sim ou não? Então, desses 7 dons, qual você sente mais prazer? Eu vou te dar a oportunidade agora de você exercer ele. Qual? Tem alguém aqui para você exercer misericórdia nessa noite? Tem alguém aqui para você encorajar? Tem alguém aqui para você profetizar? Tem alguém aqui para você ensinar? Tem alguém aqui para você servir? Tem alguém aqui hoje para você exercer generosidade? Tem alguém aqui hoje nessa noite para você exercer liderança? Eu vou te dar a oportunidade. Enquanto apenas aqui o teclado toca, você vai sair do seu lugar e nós vamos ter orações aqui agora, amém? Você vai sair do seu lugar e vai exercer o dom que você mais tem prazer. Isso por 12 minutos eu vou te dar. Se você quer orar com alguém, profetizar na vida dessa pessoa, você sai e profetiza. Se você quer ensinar, você sai, dá uma direção, dá um ensino. Se você quer, qual o dom você tem mais prazer? Eu vou te falar isso. Eu sei de uma coisa, todos nós temos ao menos
a oportunidade de exercer um dom aqui agora, amém? Alguns têm mais, têm prazer em mais, mas eu queria que todos nós praticássemos algum desses dons, amém, irmãos? Deixa eu ver aqui. Você veio com o povo da sua célula? Se junta aí com o pessoal da sua célula. E com o pessoal da sua célula você vai exercer esses dons agora. Glória a Deus. Os discipuladores da Rede Jovem, você junta o seu povo. É melhor, o seu discipulado. E nós por 12 minutos, nós vamos exercer esses dons agora. Amém? Se juntou aí, então comece a exercer esse dom agora, em nome de Jesus. Uma hora aqui vai só cantar uma música aqui, enquanto você exerce esse dom em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, como igreja viva do Senhor nessa noite. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para usufruir daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que já nos pertence, que são esses dons, dons do apacentamento, dons, ó Deus, da edificação, dons para o dia a dia da igreja. Pai, em nome de Jesus, então Deus nos ensina, nos encoraja, nos motiva, Senhor, para exercer cada um desses dons, seja ele, ó Deus, da profecia, seja ele do serviço, seja ele do ensino, seja ele, Senhor, do encorajamento, ó Deus, seja ele da generosidade, seja ele da liderança, seja ele, Senhor, da misericórdia, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, nós seremos a igreja que usufrui dos dons do Senhor, das dádivas do Senhor, dos presentes do Senhor para nós. Pai, eu quero declarar que nas nossas células, Senhor, em nome de Jesus, eu verei os irmãos das células usufruindo desses dons. Ó Deus, testemunhos poderosos vão começar a se manifestar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.